Olá, seguimos hoje a conversa sobre os livros que me marcaram, me formaram como escritor, e talvez esse livro que eu apresente hoje para vocês surpreenda, porque não é exatamente um livro indicado para, seja de teoria, ou seja como texto mesmo infantil ou juvenil, que é a Antologia da Literatura Fantástica, esse livro aqui, de Adolfo Bioy Casares, Jorge Luis Borges e Silvina Ocampo. Para mim, esse é um clássico, talvez a maior, eu não conheço outras, mas dentre as publicações que eu conheço, a maior antologia de literatura fantástica do mundo. A maior e a melhor. Talvez isso sempre é uma questão de opinião particular, mas para mim, com certeza, é a maior e a melhor, que traz os melhores textos fantásticos publicados na história da humanidade, pelo menos que chegaram até hoje. Esse livro são 3 autores que selecionaram os textos, né? O Bioy Casares, o Jorge Luis Borges e a Silvina Ocampo. E esse livro nasceu numa noite de 1937, quando os 3 conversaram sobre literatura fantástica e resolveram ir selecionando textos que eles achavam importantes e significativos da literatura fantástica. Por que eu escolho esse livro de literatura fantástica se eu escrevo a maior parte dos textos para criança e para jovens? Porque eu acho que o elemento fantástico ele é fundamental na literatura para a infância e para a juventude, que é o elemento imaginativo, que é o elemento que foge à realidade, mas que está sempre vinculado à realidade, é o elemento que analisa simbolicamente a realidade e transforma essa realidade simbolicamente nos seus grandes conflitos para que a criança e o jovem possa ir além da própria realidade e trabalhar os seus próprios medos, as suas concepções de mundo, as suas dúvidas, as suas perguntas. E o texto fantástico ele sempre rompe com a realidade, traz possibilidades novas para a realidade e ele questiona a realidade pensando numa outra realidade possível. Eu acho que esse é um dos papéis fundamentais da literatura, é sempre questionar a realidade, o status quo e a gente pensar uma realidade diferente, né? Então, isso é o elemento fantástico na literatura infantil e na literatura juvenil, para mim, é fundamental. Claro que tem toda a construção do texto, a construção linguística, a qualidade desse trabalho linguístico estrutural que se faz na contação da história, não é só o fato da história ser fantástica, mas é um dos elementos que para mim são importantes. Bem, esse livro ele traz contos clássicos orientais, né? Até contos chineses, japoneses, da tradição indígena também, até contos mais de autores mais modernos, né? Então você tem aqui, por exemplo, Kafka, que para mim é maravilhoso, é aquele conto do Homem Diante da Porta, que está no livro O Processo. Ele é uma narrativa, digamos assim, com início, meio e fim, mas ele está incluído no processo, né? Tem contos de Alan Poe, tem contos dos próprios autores aqui, tem contos da Silvina Ocampo, que é uma das autoras, de Joyce, de Lietze, de Wilcox, de Wiley, de Saulo Sueking, tem contos da dinastia Tang, maravilhoso. Eu queria comentar um pouquinho sobre os critérios, que hoje muito se discute sobre a questão da literatura fantástica, e aqui no texto de abertura, que é escrito pelo Bioy Casares, ele define os critérios que foram utilizados
para se escolher esses contos. Então, eu acho que, para mim, isso define um pouco o que é a literatura fantástica, né? Então, eles colocam como alguns dos elementos que serviram para a escolha desses contos o ambiente ou a atmosfera, né? E dizem aqui, os primeiros argumentos eram simples, por exemplo, mencionavam o mero fato da aparição de um fantasma e os autores procuravam criar um ambiente propício ao medo, uma atmosfera de medo, uma persiana batendo, a chuva, uma frase que retorna à memória. Então esse foi um critério, o critério do ambiente ou da atmosfera de medo ou de susto. Depois eles procuraram contos que tivessem um elemento de surpresa, que pode ser a pontuação, o argumento. Aqui eles falam da Pata do Macaco, que é um conto que aparece aqui. Então seria aquele elemento do inesperado aparecendo dentro da literatura. Depois eles falam do quarto amarelo ou do perigo amarelo, né? E eles dizem aqui que esse que eles falam do quarto amarelo, do perigo amarelo, seria um espaço limitado com um número limitado de personagens, como se a história desse dentro de um quarto fechado. Mas que muitos autores fogem desse critério também, como eles mostram aqui, Wells ou Levinsham, por exemplo, né? Depois, livros em que argumentos em que aparecem fantasmas. Seria um outro critério de aparecer fantasmas como uma característica do conto fantástico. Depois, eles colocaram a viagens no tempo, por exemplo, A Máquina do Tempo do Wells. Essa mudança do tempo ou transmutação do tempo como uma característica fantástica. Depois eles colocaram contos em que há uma crise ou um conflito provocado por desejos inesperados, né? Seria uma outra característica. Outra característica importante que eles relatam são ações que desenvolvem-se no inferno. E esse inferno pode ser o inferno de Dante mesmo, ou inferno criado, quer dizer, uma situação, um ambiente infernal em que se desenvolve a história. Depois, a questão do sonho como outro elemento fantástico. A questão da metamorfose, da mudança em um ser ou em uma coisa. Aqui traz o próprio Kafka, tem as Sábanas de Tierra, né, que é o Lençóis de Terra da Silvina Ocampo, Serpó da Bove e Lady into Fox de Garnet. Outra questão que eles apontam como da literatura fantástica, ações paralelas que operam por analogia, né? Então, dois contos aqui eles indicam O Sangue no Jardim, de Ramon Gomes de la Serna, A Seita do Lótus Branco, do mesmo autor. Outra questão que apontaria, segundo os autores, a questão, o tema da literatura fantástica, do fantástico, o tema da imortalidade, as fantasias metafísicas. A Kafka eles trazem como um autor fantástico com uma característica única, que seriam, eles chamariam de contos kafkianos, né, com ambientes cotidianos, medíocres, burocráticos, e que dentro dessa mediocridade e burocracia do cotidiano irrompe o horror, irrompe a depressão, irrompe o inimaginado, né, nesse mundo que parece todo organizado, extremamente cotidiano e burocrático. Então eles dizem que essa é uma característica de Kafka que alguns outros autores depois aproveitaram. Aparecem aqui também, como característica do fantástico, os vampiros e castelos. Muito bem. São esses os elementos que eles dizem como os fantásticos. É claro que são enumerativos, né?
A literatura fantástica é muito mais complexa do que isso, mas serve como um horizonte para quem quer escrever ou quer colocar algum elemento fantástico no seu texto. Para mim, foi fundamental para poder olhar a literatura para a infância e a literatura juvenil com um olhar de alguma dessas características fantásticas. Eu vou ler alguns contos, tem contos desde contos muito curtos, de parágrafos, até contos de 4, 5, 6 páginas aqui nessa antologia. Por exemplo, um conto super curto aqui, de Aldrich Thomas Bailey. Sozinha com sua alma, uma mulher está sentada sozinha em sua casa. Sabe que não há mais ninguém no mundo. Todos os outros seres estão mortos. Batem a porta. Seria um mini conto, né? Esse autor nasceu em 1836. Ó, e tem um conto extremamente curto e profundo. Tem um outro conto aqui bem curto, que é do Fraser, James George, né? Que nasceu em 1854, se chama Viver para Sempre. Outro relato compilado perto de Oldenburg, no Ducado de Holstein, trata de uma dama que comia e bebia alegremente e tinha tudo que um coração pode almejar, e que desejou viver para sempre. Nos primeiros 100 anos, tudo correu bem, mas depois ela começou a encolher e a ficar enrugada, até que não conseguiu mais andar, nem ficar de pé, nem comer, nem beber. Mas também não conseguia morrer. No começo, a alimentavam como se fosse uma menininha, mas acabou ficando tão diminuta que a puseram numa garrafa de vidro e a penduraram numa igreja. Ainda está lá, na igreja de Saint Marian, em Lübeck. É do tamanho de uma ratazana e uma vez por ano se move. Então fica para vocês a indicação desse livro, Antologia de Literatura Fantástica, da Adolfo Bioy Casares, Jorge Luiz Borges e Silvina Ocampo. Só o nome dessas grandes figuras já dá autoridade para esse livro, e quando você ler os contos que estão aqui, os textos que estão aqui, você vai ver porque eu acho essa literatura a melhor e a maior do mundo.